Boa noite, senhora, boa noite, senhor, e boa noite para as meninas que ganharam um dia de atenção. Eu não sei como foi criado isso, mas eu tenho um encantamento pelas meninas. Eu tenho uma filha. Então, isso me enche de ternura. E o bacana disso tudo é que o Natanael também tem uma filha. A minha já é uma moça, mas a dele é uma mocinha. E o senhor, que tem uma menina, já parou para pensar ou para sentir o quão maravilhoso isso é? Mas esse dia foi reservado para lembrar as injustiças sofridas pelas meninas. E não são poucas. Segundo pesquisas da ONU, que é um organismo internacional, as meninas são as maiores, estão entre as maiores vítimas de vários tipos de violência. Então, nada melhor do que a gente reservar um dia para refletir sobre as meninas, para a gente se mobilizar e não permitir mais que elas continuem vítimas da fome, da violência sexual, da violência de gênero, da violência de trabalho. Então, aproveite e trate melhor as suas meninas. Aí aproveite e, por extensão, pense que todas as meninas do mundo poderiam ser a sua filha. E passe a respeitar, proteger e ter carinho por todas as meninas do mundo. Dito isso, vamos voltar ao nosso Brasil. Esse país que está em conflito, um conflito maior nos últimos 3 anos e um conflito maior ainda nos últimos 9 meses. Primeiro, com algumas atitudes geradas no governo Temer. Para quem já esqueceu, o que não é difícil, esquecer o governo Temer, é aquele que tomou atitudes como, por exemplo, vender a Embraer. A Embraer, aquela fábrica de avião brasileira que estava crescendo, estava dando lucro, estava sempre no topo da Bovespa, com as ações subindo sempre, gerava emprego, gerava pesquisa, tecnologia. Pois no governo Temer venderam para a Boeing, a gigante fabricante de aviões. E agora a Embraer desapareceu, perdemos toda a tecnologia que nós tínhamos desenvolvido, foi vendido junto. E agora no governo Bolsonaro, os riscos continuam. As empresas devem ser privatizadas? Talvez algumas sim.
Mas nós devemos dar de mão beijada o que nós suamos tantos anos para construir? Lembram da Vale, que foi vendida no governo Fernando Henrique? Pois é uma das maiores empresas de mineração do mundo. Hoje nós recebemos duas pessoas do Sindicato dos Urbanitários que vão falar um pouco sobre isso. Eles são funcionários da Eletronorte, empresa que está às vias de ser privatizada. Nós recebemos o Wellington Diniz, que é diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários, e o Juan França, que é diretor de base. O Juan é economista e o Wellington é advogado. Juan, Wellington, sejam bem-vindos aos analistas. Boa noite a todos. Como você bem frisou, nós estamos nessa luta em prol de manter nossa empresa pública, porque já é provado por muitos exemplos que temos até hoje que a privatização não resolve o problema nem da empresa e muito menos da população brasileira. E uma empresa do tamanho da Eletrobras, do tamanho da Eletronorte, que é uma holding gigante, né, é responsável por maior produção de energia e transmissão de energia do país, que foi usado bastante dinheiro público, né? Mas hoje ela é autossuficiente. Você vê os números aí, a Eletrobras, lucros, esse ano então, estamos tendo lucros muito bons do mercado e querem entregar a preço de banana para o capital estrangeiro. E isso nós estamos combatendo, estamos lutando dia a dia para mostrar à população brasileira que essa privatização é inviável para o povo brasileiro. Wellington, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui, como você falou, representando o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, uma entidade que representa os trabalhadores da Eletronorte, Eletrobras e Eletronorte, da CEMAR, Companhia Energética, da CAEMA, e também de empresas privadas que atuam no segmento urbanitário. Acho que é muito oportuno, na abertura que você fez, a comparação da privatização, da entrega da Boeing, com o processo de privatização que está sendo oferecido desde a época do governo Temer, quando ele anunciou a intenção de privatizar a Eletrobras, e que, ao contrário do que tinha sido prometido na campanha eleitoral pelo hoje presidente Bolsonaro, ele está dando continuidade a essa tentativa que o Temer já tinha feito, né? A Eletrobras, para quem não conhece, para quem não sabe, ela é a maior empresa do setor elétrico nacional, empresa de geração e transmissão, que atuava também no ramo de distribuição de energia através de 6 distribuidoras que estavam, 2 na região Nordeste, em Alagoas, no Piauí, que ambas foram compradas pela CEMAR por R$50 mil cada uma, e outras Roraima, Rondônia e no Amazonas, né? Todas as empresas foram vendidas por R$50 mil, cada uma empresa foi vendida por R$50 mil. Se eu soubesse, tinha comprado uma, pois a gente poderia ter feito uma vaquinha. Fazia uma vaquinha e comprava, né? E aí, o que aconteceu de imediato na privatização dessas empresas é que elas tiveram um aumento médio de 20% no valor da tarifa. Ou seja, empresas de distribuição que estavam nas regiões mais pobres do país, na região Nordeste e na região Norte, onde hoje, por exemplo, o Maranhão tem a tarifa de energia elétrica a terceira mais cara do Brasil. Esses estados também já experimentaram na privatização um aumento de, em média, né, de 17% a 31% no valor da tarifa. E aí, não satisfeito em privatizar as empresas de distribuição, o governo agora, mesmo tendo, se vocês pesquisarem todas as entrevistas, todas as manifestações que o candidato Bolsonaro fez sobre privatização, ele dizia que merecia ser fuzilado. A expressão que ele usou diversas vezes. Quem ousasse falar em privatizar a Petrobras, privatizar a Petrobras, numa entrevista no Jô Soares, 11h30, salvo engano, ele chegou a dizer que o Fernando Henrique, na época que tinha vendido a Vale, deveria ser fuzilado.
E o presidente Bolsonaro, ele está omisso em relação a isso, ou seja, omisso, mas ao mesmo tempo que facilitando a discussão do processo de privatização. O Ministério de Minas e Energia é hoje conduzido pelo almirante Bento Albuquerque, o almirante da Marinha, que desenvolveu a sua carreira na pesquisa nuclear. E ele era para ser um dos defensores das empresas do sistema Eletrobras, mas ele é um dos incentivadores da flexibilização da legislação brasileira, que trata do monopólio do urânio. Ele hoje é um dos maiores incentivadores que tem que se mudar a Constituição para que outros países venham aqui explorar o urânio e ele enseja com isso a entrega da eletronuclear. Então, é uma luta que nós estamos fazendo desde 2017, já conseguimos vitórias importantes, temos atuado semanalmente no Congresso Nacional, no processo de convencimento dos parlamentares, tanto deputados federais, deputadas, quanto senadores, e temos conseguido vitórias parciais. Costumo dizer que nós estamos tendo uma vitória a cada dia, preservando essa empresa sob domínio, como domínio do patrimônio público, todos os dias. Certo. Nós fazemos uma paradinha e voltamos em seguida continuando essa conversa aqui. Voltamos aqui com os analistas. Hoje estamos falando aqui sobre grandes empresas nacionais. Natanael ainda nem teve tempo de falar. Fala um pouquinho, Natanael. A guerra é grande, né? A guerra é grande. Mandar um abraço para a Dona Elzamar, telespectadora lá do programa, lá do bairro Tambaú, né? Ela mandou mensagem, sempre assiste. Ela disse que no horário ali é o programa mais inteligente que tem na televisão, discute temas importantes, né? Um abraço, Dona Elzamar, continue aí na nossa audiência. Mas, Geraldo, aquilo que a gente conversava até antes, né? Quando a gente foi discutir a pauta para chamar os entrevistados, né? O absurdo que é. E a gente vê o seguinte, quem paga essa conta é o pobre que está aqui, né, que não quer nem saber, porque vão chegar lá, se atrasar uma conta, vai cortar na mesma hora a energia e o cidadão fica assim intimidado a pagar. Aí tem aumentos em cima de aumentos, energia mais cara, né? Se é uma empresa que é vital para a sociedade brasileira, como é que passar o controle dessa empresa para o capital estrangeiro, Geraldo? Né? E tantos ministros de Minas e Energias que passaram por aí, né, que a gente sabe muito bem no que deu aí, Belo Monte, de tantas outras aí. Tá dando ainda, né? E com filho de Lobão preso, né, corrupção, tudo isso. E a empresa sobrevive, Geraldo, né? E hoje dá lucro. Aí, assim, quer se privatizar uma coisa que dá lucro, entregar uma coisa que dá lucro, Geraldo, né? Uma coisa que é vital para a sociedade brasileira. Como é que é isso, Geraldo? Vamos perguntar para os nossos amigos, né? Não existia, Juan, A Eletrobras é estratégica? Na sua visão? Sim, eu vou dar só um exemplo, até para o telespectador também raciocinar junto com a gente. Na privatização do setor de telecomunicações, qual foi a grande promessa, qual foi a grande bandeira que eles levantaram para privatizar? Foi que ia ter telefone para todos, né? Que todo mundo ia ter acesso à telefonia, tanto fixa como móvel. E hoje, Geraldo, Natanael, se você for viajar por essa BR, para vocês terem uma ideia, de Trocamento até Miranda, você perde sinal de celular. 30 quilômetros. De Trocamento até Miranda, você perde sinal de celular. Já no setor e não privatizou, por que acontece isso? Para você, telespectador, por que acontece isso? Por quê? Porque não é interessante para o capital privado colocar telefonia móvel para aquela população que reside nesse setor. Por quê? Porque não dá lucro, não dá retorno. E eles só visam isso, o lucro e o retorno. Fazendo agora uma análise da telefonia para o setor elétrico, e a energia elétrica? Hoje está em qualquer lugar do país. Começou no governo Itamar Franco, com um programa chamado PRODEM, Programa de Desenvolvimento Energético entre Estados e Municípios, onde ele levou com blocos de energia solar, kit de energia solar, onde eu tive a felicidade de participar. Nós andávamos essa Amazônia todinha, levando para escolas, para aldeias de índios, para ribeirinhos, para igrejas. E aí, depois do governo Itamar Franco, com a chegada, Fernando Henrique Cardoso deu continuidade a esse programa PRODEM, mas com a vida do governo Lula,
ele aumentou esse programa, ou seja, ele colocou Luz para Todos. E com o Luz para Todos, nós fomos de casa em casa, ponto em ponto desse país, levar energia elétrica. Hoje esse país está quase que, na sua totalidade, todo cidadão brasileiro tem sua energia elétrica. Então, o que acontece? Se fosse privado, será que a empresa privada ia levar essa energia para esse rincão do Brasil que não tem condição de pagar a tarifa do jeito que ela tem que ser cobrada? Entendeu? Então, aí o telespectador raciocina. Se privatizou a telefonia, foi para melhorar e tem muitos cidadãos que hoje não tem, muitos setores que não abrangem essa telefonia, mas a energia elétrica tem. Aonde você for, tem uma lâmpada acesa. Por quê? Porque é estatal. Porque tem compromisso social. É isso que nós temos que fazer essa análise. E o setor privado, ele não tem compromisso social. O compromisso do setor privado é só com o lucro. Entendeu? Tu acha que o Paulo Guedes tem compromisso social? Nenhum. Mas ele é ministro, ele é ministro da economia, ele não deveria atentar o próprio... Você acha que o presidente tem compromisso social? Olha, o Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, ele tem seus ídolos, assim como nós todos temos, né? Nós temos nossos ídolos. Mas ele é responsável por 220 milhões de habitantes, Mas infelizmente ele falou isso na campanha, que ele não sabia de nada. A vantagem do Bolsonaro, que eu falo para todo mundo, é que ele nunca mentiu. Essa personalidade dele, o que ele sabe, o que ele não sabe, ele sempre falou a verdade. Ele está mentindo ainda na parte do setor elétrico, ele falou que não ia privatizar, e está sendo omisso. Porque na realidade quem está comandando esse governo, está todo mundo sabendo que é o senhor Paulo Guedes. E Paulo Guedes está legislando só em prol dos seus amigos. Paulo Guedes veio para o governo Bolsonaro para entregar a máquina brasileira para os seus amigos. Para os seus amigos do empresariado, do grande empresariado desse país e dos estrangeiros. Essa é a grande verdade. Que está estampado. E Paulo Guedes está soltinho. A gente tinha conversado aqui, né, geral? Todo mundo bate no Bolsonaro ali, ela loucura do Bolsonaro. E o Guedes só operando por trás. Será que o Bolsonaro é o chefe de gabinete do Paulo Guedes? Rapaz, né? O que você acha, Wellington? O Guedes não era o posto piranga dele, né? Mas eu discordo, seu Juan, da sinceridade dele, porque a sinceridade dele foi na campanha. Porque a sinceridade, depois da campanha dele, ele já começa aí a desdizer um monte de coisa, né, Geraldo? Enganou todo mundo e está todo mundo aí agora, né? Só esperando a rebordosa, que ela vai chegar. Em termos de legislação, Wellington, existe alguma coisa que impeça a privatização da Eletrobras? Existe sim. Mas antes eu queria fazer uma reflexão. Pois não. Nós não somos contra o setor privado. A iniciativa privada ela é importante para o desenvolvimento do país, porque o Estado, por si só, ele não vai conseguir prover todas as necessidades da população. Ao mesmo tempo, nós também não estamos dizendo aqui que vamos legislar em causa própria. Até como dirigente sindical, eu não vou dizer assim, eu não quero que privatize a Eletrobras, a Eletronorte, mas eu quero que privatize o Correio. Não, claro que não. Se privatização fosse boa, por exemplo, o exemplo dos Correios, fugindo um pouco do nosso tema, o Correio norte-americano era privatizado. E o US Mail é um dos que foi fundado por Benjamin Franklin, né, quando a capital ainda era na Filadélfia. Ele é um dos motivos de orgulho para o povo americano. Se privatização de banco fosse boa, eles privatizavam o Federal Reserve, a Reserva Federal Americana, eles privatizavam o Fort Knox, onde estão guardadas a maior quantidade de ouro do mundo, são as reservas de ouro dos Estados Unidos. Então, se privatização fosse boa, o americano privatizava. Mas, Wellington, fora isso, além desses bancos estatais, nos Estados Unidos, me parece que eles têm mais de 2.000 bancos. E em relação ao Correio, eles têm uns 3 serviços de entregas que são tão grandes quanto o Correio Nacional. Né? Mas eles não privatizam o Correio deles, porque eles não querem perder, por exemplo, a Amazon. A Amazon Book, que é um grande interessado na privatização dos Correios aqui. Mas não quer entregar lá nos rincões, como o Juan falou, lá nos rincões da Amazônia. Eles têm lá alguma coisa parecida com a Eletrobras, alguma estatal? E lá, essa analogia que eu fiz, justamente para sedimentar, para dar base para o que eu vou falar. Os americanos, eles podem ser qualquer coisa, mas bobos eles não são.
Lá, a energia elétrica, como eu falei no início aqui, a matriz energética brasileira, ela é 70% hidroelétrica. A energia elétrica que nós estamos consumindo, nesse momento, grande parte dela é produzida nos nossos rios, especialmente aqui no Rio Tocantins, aqui na divisa do Maranhão com o Pará, onde tem a usina hidrelétrica de Tucuruí. Estreito, né? Tucuruí no Pará. E também Estreito, só que Estreito... Meu rio, Aí, só que o que acontece? Nos Estados Unidos, toda a operação e manutenção das usinas hidroelétricas é feita pelo Exército Americano. É o Exército Americano que opera e mantém as usinas hidroelétricas. Aí o presidente Bolsonaro, nacionalista, militar, quer entregar a empresa de energia elétrica do Brasil para os Estados Unidos, ou para a China, ou para a França, quer que seja, onde lá o modelo é diferente. Então, você vê que não tem cabimento. Outra coisa, você não pode pensar em privatizar uma empresa. A Eletrobras, os ativos da Eletrobras, o valor estimado dela são de 350 bilhões de reais. 350 bilhões, levar em consideração as linhas de transmissão e as suas usinas. O governo quer vender por 12 bilhões. Nós tivemos um lucro líquido ano passado de 13 bilhões. Esse ano, no segundo trimestre, até agora, nós já temos um lucro líquido consolidado de 6 bilhões. Como é que se fosse você, sua casa vale 100 milhões? Não, eu vou vender aqui para o pessoal que está vendo um cara aí de fora, gente boa, eu vou vender para ele por 10. Só porque o cara é gente boa. Ninguém faz isso com o seu próprio patrimônio. E segundo eu soube, eles querem pegar esses 12 bilhões e investir em Angra 4, né? Sendo que as outras Angras nunca prestaram, não é isso? Na verdade, eles querem usar esse dinheiro para diminuir o déficit público, segundo eles. Para diminuir... Olha só, o déficit público, a dívida pública brasileira, ela vai de 3 a 5 trilhões. Ou seja, com 12 bilhões da Eletrobras que você vai vender, você vai pagar 0,3 do valor dessa dívida, ou seja, não é nem um dia de juro da dívida. E você vai vender um patrimônio de 350, é matemática pura. Vale 350 bilhões. A dívida pública chega a 5 trilhões, você vai vender por 12, uma coisa que deu um lucro de 13. É como vender a galinha dos ovos de ouro. Então não fecha esse raciocínio. Não, vai vender uma empresa pronta, funcionando. Pronta. E outra, você falou uma coisa interessante. Nada do que tem no setor elétrico nacional atual, os grandes empreendimentos hidroelétricos do Brasil, se você pensar em Belo Monte, você citou Belo Monte, tirando as coisas ruins que estão comprovadas, e quem roubou, que tem que ir para a cadeia mesmo, nós somos contra a gestão política das nossas empresas, por isso que muitas vezes as nossas empresas têm uma imagem ruim, né? Mas os grandes empreendimentos, se você pegar Belo Monte, Giral e Santo Antônio, por exemplo, as linhas que levam energia elétrica de Belo Monte para o sul do país, tudo isso foi feito com participação da Eletrobras. Ninguém, no país nenhum do mundo, viria para cá investir o que nós investimos, mais de 100 bilhões de reais na construção desses empreendimentos. Por outro lado, privatizar uma empresa como a Eletrobras, e quando nós falamos aqui, quando o Juan fez uma analogia maravilhosa. Se você sai de São Luís e vai para Miranda, você, quando chega no Campo Pérez, não tem mais sinal de energia. Mas lá numa casinha que você olha no campo, ela tem energia elétrica. Se privatização fosse bom, a das telecomunicações teria também, né, um sinal de telefone para aquela pessoa. E se privatização fosse um exemplo bom, a Oi não estaria em recuperação judicial devendo 100 bilhões. Como pode? Que ninguém usa sinal de telefone de graça. Ou você paga antecipado, ou se você não paga, no outro dia já cortaram. E no segundo momento eu quero falar sobre a legislação que eu acabei saindo. Pode falar. Alguém está ganhando nessa história aí, ô Guedes, né? Rapaz, ô Guedes, né? Olha aí. Vamos fazer uma paradinha, voltamos já. Sim. Voltamos aqui com os analistas. Hoje estamos falando de privatizações. Recebemos os amigos do Sindicato dos Urbanitários, que são ligados à Eletronorte, e estão aqui nos contando, né, Natanael, alguns motivos que nós teríamos para não privatizar esta empresa. Aí, o comentário que eu queria fazer a respeito da fala de Wellington, essas coisas que não entende, de vender por 12 algo que vale 350, é a mesma coisa, é o mercado financeiro.
que é esta entidade que no fundo não existe, né? O mercado financeiro é um fantasma. E a tática, Geraldo, sabe o que é da direita hoje em dia? Atacar, né? Ao discurso vai ver que a Eletronorte é penduricário de emprego do PT, que é isso, que é aquilo, que tá só corrupção, que está no fundo do poço para vender, mas está vendo lucro de 12 bilhões, 13 bilhões. Aí querem vender por 12, Geraldo. Um ano de trabalho, uma empresa que tem um patrimônio ativo aí de 350 bilhões, né? E a cara de pau do Paulo Guedes, essa turma todinha, em vender um discurso de terra arrasada, como está aí, luz em todas as casas do Brasil. Em relação a essa destruição, a tentativa de destruição da imagem das empresas estatais, principalmente da Eletrobras, o Paulo Guedes começou a plantar uma notícia de que a Eletrobras precisava de dinheiro público. Precisava de dinheiro público e ele, como um homem público, entre aspas, as aspas são minhas, ele disse o seguinte: nós temos que vender a Eletrobras porque o governo precisa injetar dinheiro na Eletrobras e acaba tirando dinheiro da saúde, segurança e da educação. Mentira. Nos últimos 20 anos, a Eletrobras repassou de dividendos para o governo federal 15 bilhões de reais. 15 bilhões. Só uma vez nesse período de 20 anos, somente uma vez, o governo federal injetou dinheiro na Eletrobras, mas através de aporte de capital, que o Juan, que é economista, sabe muito bem o que é isso. Ou seja, eu sou acionista, eu não recebi dividendos esse ano, vou tirar dinheiro do meu bolso para colocar, mas esse aporte de capital foi investimento que depois voltou em forma de dividendos. Agora o governo que tem que dizer o que foi que ele fez com 15 bilhões que a Eletrobras repassou de dividendos. Né? Então, é algo assim que quem tem que se explicar é o governo. Então, a Eletrobras não precisa de dinheiro público. Outra coisa, eles usam muito o argumento que privatizar vai eficientizar, vai melhorar o atendimento. Isso aí é outra falácia. A primeira coisa que vai acontecer, se houver uma privatização, é o aumento da tarifa e o fim do subsídio para populações de baixa renda. Hoje, a pessoa que está inscrita nos programas, aqueles programas... Esses programas de auxílio do governo, para os programas sociais, eles têm energia elétrica subsidiada em até 60% da energia consumida, até 60%. Ninguém da iniciativa privada vai subsidiar a energia elétrica para a população de baixa renda, para ribeirinho, para quilombola, para trabalhador rural. Eles não vão fazer isso. Então, uma das coisas que vai acontecer, além do aumento da tarifa, é o fim do subsídio. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Equador. A população se revoltou por causa do fim do subsídio e de aumento de 123% no valor dos combustíveis. Então, está tomado. O Estado, o governo, Lenín Moreno, que é o presidente do Equador, ele decretou estado de exceção. No país é governado pelo de direita, né? Lá na Venezuela, mas isso não está tendo toda essa ampla publicidade e os reais motivos não estão sendo colocados. Então você imagina, lá o povo já se revoltou. E eu temo, no Peru também. No Peru também. E eu temo que numa privatização com fim do subsídio, trabalhador rural não vai aguentar pagar energia elétrica, porque R$100 pode não ser nada para nós, mas para uma pessoa que vive da economia de subsistência, vamos colocar no caso do Maranhão, para ele pagar 150, ele paga hoje R$100, ele tem que pagar R$200, R$250, nós vamos ter uma convulsão social. Aí, não só o trabalhador de baixa renda vai ser prejudicado, os grandes empresários também vão sofrer. A energia elétrica ela é insumo na Acho indústria. que os pequenos empresários também, os médios também. Os médios todos vão sofrer, mas vamos colocar a indústria de transformação que exporta seus produtos para o exterior. O risco Brasil, o custo dos produtos brasileiros, eles vão aumentar e perder competitividade. Perdendo competitividade, quem é dono de empresa pega seu dinheiro e vai embora. Ou seja, a fábrica vai fechar. Isso aqui nós não estamos projetando o caos. Mas quando se disse que a venda da Boeing iria significar... da Embraer para a Boeing iria significar desemprego, perda de tecnologia, ninguém acreditou, mas foi no espaço de um ano isso aconteceu. Tá? Então isso aí é uma coisa assim que é muito fácil se determinar, os exemplos são líquidos e certos, você consegue demonstrar isso e o que nós aproveitamos uma oportunidade dessa é para pedir responsabilidade dos nossos parlamentares.
os parlamentares federais aqui no Maranhão, tanto senadores quanto deputados, eles não podem alegar desconhecimento, porque nós temos, a todo momento, com a licença de vocês, Sim. produzido material dessa natureza. Nós produzimos aqui esse material que é o que você sabe sobre privatização da Eletrobras. Como é que está o diálogo com eles lá, Wellington, com os parlamentares? Nós temos um bom diálogo. Nós temos um bom Mas diálogo. Eles estão receptivos. E eles estão do lado de quem? Da privatização ou da conservação da empresa como estatal? Olha, todo mundo com quem nós conversamos se diz favorável contra a privatização, até pela importância que a Eletrobras tem para o nosso Estado. E também porque nós colocamos o exemplo. Zé Carlos Aleluia, um político antigo lá na Bahia... O da motosserra. o Aleluia. Desculpa. O Aleluia. O Aleluia. Ele foi o relator do PL 9463, que previa a privatização da Eletrobras, ele não se reelegeu. O Hugo Mota também, que era o presidente dessa comissão especial, também não se reelegeu. Enfim, então, dar um parecer favorável à privatização significa um risco muito grande da não reeleição. Os nossos parlamentares, eles têm recebido assim com muita atenção. Eu posso destacar aqui o papel do Zé Carlos, que é o deputado do Partido dos Trabalhadores, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Eletronorte. Mas nós temos um parlamentar de centro-direita, que é o Pedro Lucas, né? Vou colocar centro, que é do PTB, também tem dado uma atenção muito grande. Inclusive, estaremos fazendo a apresentação para a bancada do PTB na semana que vem lá em Brasília. Eles são bem aliados com o governo Bolsonaro, inclusive o Pedro Lucas. O Pedro Lucas, mas ele recebeu muito bem assim, o nosso apelo, recebe material muito receptivo, abriu as portas do próprio partido, isso aí foi recebeu bem, mas tem que votar contra. E ele é tão jovem, né? E como é que está essa abordagem com os deputados de direita ali, do PSL principalmente ali, que é uma bancada grande em Brasília, Wellington? Olha... Vocês já chegaram a conversar com alguém? Os parlamentares do PSL são contra a privatização. Mas o PSL está para explodir. Será que o Lobão é contra ou a favor? Não precisa responder, não. Vamos continuar essa análise de políticos aqui brincando de bloqueia ou compartilha. Vamos ver, Natanael, o que os amiguinhos acham dessas crianças que tu colocaste aí para eles. Bota o primeiro, meus queridos. Esse aí é o ministro da Infraestrutura, seu Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos conversar com o Juan. Bloqueia ou compartilha esse aí, Juan? Bloqueio, né? Bloqueia? Bloqueio. E você, Wellington? Olha, eu já tive a oportunidade de estar em alguns eventos que esse ministro esteve. Ele é um técnico. Ele é engenheiro. Um técnico. Formado pelo IME, Instituto Militar da Engenharia. E nós vamos procurá-lo. Porque ele tem origem no Nordeste, já foi chamado de cabeça chata pelo Bolsonaro, foi até constrangido, mas ele é um técnico competente. Enquanto ele não disser não pra gente, por enquanto nós vamos compartilhar. Nós não queremos fechar a porta nesse momento. Até para ver o que ele está fazendo, né? Então, eu a princípio compartilharia. Tá democrático aqui. O segundo, quem é o segundo? Aí, você já até falou aqui do senhor Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia. Vamos lá, Juan, bloqueia ou compartilha isso aí? O nosso ministro, quando ele foi escolhido, né, vindo de militar, da Marinha, né, até eu me lembro na época que o único que foi contra, engraçado foi o Wellington, na época no grupo. O Wellington não foi contra, ele só disse, só fez uma ressalva, cuidado, que não é possibilitar que pode ser antiprivatista, né? E na realidade ele tinha razão, né? Até foi comemorada a escolha dele, né? Mas o que esse rapaz está fazendo, como o ministro já citou aqui, está indo contra os companheiros, né? Contra o próprio princípio do militar, aquele nacionalismo militar todo, né? Tal, acho que eles estão pensando no Nióbio, eu acho que o Nióbio, a salvação do Brasil, segundo o presidente, aí está preocupado só com o Nióbio, né, Geraldo? E só que eu estava lendo outro dia sobre o Nióbio e não tem salvação nenhuma. A liga de melhoramento, onde o nióbio é usado para melhorar as ligas de aço, é 2%. Então, com 2 quilos de nióbio, você melhora 2 toneladas de aço. E bloqueia também eu bloqueio o Bentão? Esse aí eu bloqueio
toda a tranquilidade do mundo. Pronto. Porque eu tive audiência com ele. Decepcionou uma já. audiência Esse reservada com ele no início do ano, lá no Rio de Janeiro. Estava o presidente da empresa de pesquisa de energia elétrica, estava o secretário de energia do Ministério de Minas e Energia e estava o almirante Bueno, que é chefe de gabinete dele. Nós entregamos para eles, e o que eu vou falar aqui é uma denúncia, nós entregamos para ele um dossiê, tem mais de 300 páginas esse dossiê, que mostra a atuação de fundos privados, tanto nacionais quanto internacionais, com interesse na privatização da Eletrobras. Inclusive, o fundo que é o 3G Radar, que é presidido pelo Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil. Então, nós mostramos para ele como estava havendo essa atuação de retirada de pessoas do mercado para serem agentes na condução da Eletrobras. E ele nunca fez nada. Então, bloqueio tranquilamente. Vamos ver o terceiro. Rapaz, olha, eu confesso que eu nem sabia... Mas tá aí, ó, vocês conhecem aí a dona Crisálida Fonseca Rodrigues? Ela é a secretária de Estado de Minas e Energia do Maranhão. Conhece, Juan? Não. Conhece, Wellington? Olha, é até pois tá aí, ela existe, é a secretária de Minas e Energia do Maranhão. Não dá nem para dizer se bloqueio ou compartilha. É como cabelo de freira, né? A gente sabe que tem, mas ninguém vê. Cabelo de freira foi ótimo. Eu não conheço a atuação dessa senhora. Então não dá nem pra... Nem tu conhecia, Natanael? Não, eu te confesso que não. Rapaz, se Juninho não tivesse me mostrado, eu não ia saber nunca também. Para finalizar, quem tem? Opa, agora eu quero ver. Tá aí o governador Flávio Dino. Bloqueia ou compartilha? O governador, diante do caos que esse estado vinha ao longo dos anos, né? Então isso aí era óbvio, estava na clara que quem fizesse um pouquinho a mais ia se sobressair, né? Então o que o governador fez, nosso atual governador, foi estar fazendo um pouquinho a mais do que estava também, o caos estava grande demais, né? Só que ele comete alguns acertos e está cometendo alguns erros, algumas coisas que é indefensável, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui citado nas redes sociais aí. Quando se fala do governador, o que eu posso, às vezes, maneirar, eu maneiro, né? Mas tem coisas que eu vou dar um exemplo aqui, que eu pensei que ele fosse pegar mesmo. Por exemplo, 014, né? De Vitória do Mearinha a São Bento. Meu Deus do céu, chega, para! Todo dia no noticiário a gente vê manifestação dessa SMA. E esse governador não arruma por quê, gente? É porque estava chovendo? Meu Deus, então, questão da CAEMA, que é uma empresa que faz parte do nosso sindicato, sim. Foi uma novela. Nosso companheiro Fernando, se tivesse aqui, poderia se aprofundar mais nesse assunto, mas foi uma novela para renovar o acordo coletivo, né? E ainda tem problemas para resolver. Então, bloqueia ou compartilha? Né? No momento, pelas suas atitudes, eu vou bloquear. Bloqueou, Flavinho, olha aí, ó. E você, Wellington, bloqueia ou compartilha, governador? Eu compartilho. Certo. Eu não sou defensor de 100% dos atos do governador, mas em relação à Eletrobras, a própria Eletronorte, ele assinou carta contra a privatização da Eletrobras e da Eletronorte. Assim como no encontro dos governadores do Nordeste, ele assumiu o compromisso e tem defendido também uma bandeira contrária à privatização das empresas do Sistema Elétrico Nacional e se posiciona mesmo com conhecimento, ele é uma pessoa muito inteligente, e se posiciona com conhecimento de causa. Já em relação à CAEMA, nós temos críticas, o Juan e aqui mas essa CAEMA eu acho que é coisa para um programa nós gostaríamos, o Sindicato Humanitário gostaria de pedir um espaço para nós fazer uma discussão, para nós mostrarmos a verdade. Bora falar só da CAEMA. O pessoal do Quatrac lá está indignado com a CAEMA, Geraldo, porque mais uma vez, né? Passaram o asfalto lá, deixaram as ruas bonitinhas. Mas e não é, rapaz, e a CAEMA assim. Foi lá e... Então, nós vamos entrar em contato de novo para a gente falar só de CAEMA um dia desse. Que o Fernando vem, que ele conhece a gente traz o Fernando. Eu queria só completar. Então, assim, em relação à CAEMA, o governador, infelizmente, isso aqui é uma crítica que nós fazemos construtiva, sou amigo de irmão dele, não vou citar qual deles aqui, amigo pessoal, mas em relação à CAEMA, ele poderia ter mudado a gestão da empresa de uma maneira que evitasse a atuação de grupos
interessados ali. A ingerência política dentro da CAEMA é algo alarmante. Como é que está esse movimento lá de privatizar, de fazer uma sessão ainda é uma incógnita ainda. Nesse primeiro momento, ele se mostra contrário à privatização. Vamos marcar esse programa. Gostei disso, até porque o nosso tempo aqui já acabou. Gente, muito obrigado por vocês virem esclarecer um pouco aqui o povo maranhense sobre essa questão da aeronave. Agradeço aos dois. Muito obrigado. Pode falar, deixar as considerações finais. Pode dar o seu recado final. Bem, eu queria agradecer ao Natanael, ao Geraldo, né, a emissora, por nos dar essa oportunidade aqui de mostrar, falar para o telespectador, esclarecer alguns pontos sobre a privatização do setor elétrico. Então, os exemplos aqui foram dados, né? Aí você faz sua análise. Eu lhe garanto uma coisa, o setor elétrico, assim como o setor de petróleo público, a população brasileira, e principalmente os estados mais pobres da federação, só vem a ganhar. Porque se privatizar, pior ficará. Tá? Olha, eu agradeço imensamente, né, o convite, Geraldo, Natanael, o pessoal da técnica aqui. Que foi um programa onde nós não viemos, acabamos que nós não falamos somente sobre o setor elétrico, fizemos um panorama, né, bem amplo, e dizer especialmente para a população maranhense que cobre os seus parlamentares, cobre os seus deputados, cobre os seus senadores, cobre os seus vereadores, seus deputados estaduais, que eles têm que se posicionar contra a privatização da Eletrobras e da própria Eletronorte. Dia 30 de outubro nós estaremos realizando audiência pública em Presidente Dutra. Vamos realizar audiência pública também para discutir em Imperatriz, ainda não tem data marcada. E dia 23 agora de outubro teremos audiência pública conjunta, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, onde nós estaremos mostrando com fatos e dados os impactos de uma possível privatização da Eletrobras para a população do estado do Maranhão. E nós gostaríamos que vocês pudessem fazer essa cobertura também. Ficaríamos muito felizes. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Na hora. Natanael? Obrigado, Hélio, obrigado, Juan. Né? Tem que continuar a luta, né, Geraldo? Lógico, porque sempre. Se já está difícil do jeito que está, né? Todo o setor elétrico na ponta que já é privatizado, você já sofre ali, o cidadão comum ali, se tiver um aperto ali, ninguém nem quer saber, tora mesmo a energia e vai embora. Imagine privatizando, né, a fonte geradora de energia. Aí que o negócio, Geraldo, vai pro brejo mesmo. Então, assim, senhores deputados, né, mantenham a cabeça no lugar, energia nossa, né, não é aquele jargão do petróleo é nosso, Geraldo, então, mas a energia é vital para a sociedade, então é preciso ter um controle estatal com responsabilidade do Congresso, do Senado e fiscalização da população sempre. Perfeito. E o senhor e a senhora tratem o dia do voto como trata o aniversário da mãe. É um dia especial. Não vá atrás daquele líderzinho lá da esquina que diz, não, vamos votar em fulano porque ele prometeu. Não. Vá, faça um esforço pela sua própria cabeça e escolha o Senhor mesmo, lá do fundo do seu raciocínio. Gaste um tempinho para ver o que cada um tem para dizer e olhe lá no fundo dos olhos dele. No dia que o senhor acreditar em um, é esse que o senhor deve votar e não naquilo que alguém mandou. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Beijem as meninas, que hoje é o dia delas.